Uma acusação grave transformou Luan Henrique Silva de Almeida no centro de uma história que chocou Praia Grande. Segundo as informações iniciais, Luan passou a ser investigado após a morte de Arthur, um menino de 8 anos que era seu enteado, no litoral de São Paulo. O caso, que começou dentro de um ambiente familiar, rapidamente ganhou contornos muito mais sérios quando surgiram relatos de violência anterior e a atenção das autoridades se voltou para ele. Em pouco tempo, o que parecia ser uma investigação sobre a morte de uma criança acabou se transformando em uma sequência de acontecimentos ainda mais complexa. Mas, para entender como essa história chegou a um ponto tão extremo, é preciso voltar aos momentos que antecederam a tragédia. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e comente o que você acha que pode ter levado esse caso a sair tanto do controle. Praia Grande e Cubatão, no litoral de São Paulo, aparecem nesta história como dois pontos conectados por uma sequência de acontecimentos graves. O caso começou em um ambiente familiar, mas rapidamente saiu da rotina doméstica e passou a envolver atendimento médico, testemunhas, imagens de câmeras de segurança e investigação policial. O que parecia ser uma tentativa urgente de socorro se tornou o início de uma apuração marcada por dúvidas. No centro dessa primeira parte está Luan Henrique Silva de Almeida. Segundo as informações divulgadas, ele era padrasto de Arthur, um menino. Até aquele momento, Luan aparecia como a pessoa ligada à retirada da criança do local onde ela estava e ao deslocamento até uma unidade de atendimento em Cubatão. Mas, conforme os detalhes vieram à tona, sua presença naquele trajeto passou a ser analisada. Uma das imagens que chamou atenção foi registrada por câmeras de segurança do prédio onde a família estaria. Nas gravações divulgadas, um homem aparece carregando uma criança no colo pelos corredores e pela área externa do local. As imagens não mostram o que aconteceu antes dentro do apartamento, nem explicam como Arthur chegou àquele estado. Ainda assim, elas se tornaram importantes para reconstruir horários e movimentos. Esse tipo de registro costuma ser decisivo para organizar uma linha do tempo. No caso de Arthur, as câmeras mostravam apenas um trecho da história, mas esse trecho levantava perguntas difíceis. O que teria acontecido antes daquela saída? Quem estava com a criança nos momentos anteriores? Em que ponto a situação se tornou grave para que ela fosse levada às pressas? Arthur chegou à unidade de atendimento em Cubatão em estado grave. Segundo as informações iniciais, os profissionais de saúde identificaram sinais que levantaram suspeitas e acionaram as autoridades. A partir desse momento, o caso deixou de ser tratado apenas como uma emergência médica. A possibilidade de violência dentro do convívio familiar passou a ser considerada, e a chegada da criança ao atendimento se tornou o ponto de partida da investigação. Com a morte de Arthur, a situação ganhou um peso maior. A notícia de que uma criança de 8 anos havia morrido em circunstâncias suspeitas provocou comoção. Relatos de pessoas próximas começaram a surgir, apontando que já poderiam existir episódios anteriores de violência envolvendo Luan e o menino. Essas informações ainda precisavam ser verificadas oficialmente, mas aumentaram a atenção sobre o padrasto. Depois de levar Arthur ao atendimento, segundo as informações divulgadas, Luan teria deixado o local. Esse movimento passou a ser visto como um ponto importante dentro da cronologia. Para a polícia, entender por que ele saiu, para onde foi e em que momento isso aconteceu, poderia ajudar a esclarecer o comportamento dele. Para moradores e familiares, esse detalhe aumentou a desconfiança. Enquanto isso, as imagens de câmera começaram a ganhar força na repercussão do caso. Para os investigadores, elas poderiam ajudar a confirmar o caminho feito desde o prédio até o atendimento médico. Para o público, as gravações davam uma dimensão visual a uma história já sensível. Ver a criança sendo carregada antes da confirmação da morte
fez com que muitas pessoas acompanhassem o caso. A partir dali, o nome de Luan passou a circular com mais intensidade. Ele já não era visto apenas como o padrasto que levou Arthur ao atendimento. Passou a ser tratado como o principal suspeito em uma investigação sobre a morte do menino. Ainda assim, muitos detalhes permaneciam sem confirmação oficial, e a polícia precisava ouvir testemunhas, analisar imagens, aguardar laudos e reconstruir os acontecimentos dentro do apartamento. O clima ao redor do caso foi ficando cada vez mais tenso. A morte de uma criança, em circunstâncias suspeitas, já seria suficiente para mobilizar a comunidade, mas a combinação de relatos anteriores, imagens de segurança e a saída de Luan criou uma atmosfera ainda mais carregada. A comoção começou a se misturar com revolta. Foi nesse ponto que a história começou a sair do controle. A investigação sobre o que aconteceu com Arthur ainda estava em andamento, mas a pressão em torno de Luan crescia rapidamente. Do lado de fora, a tensão apontava para uma escalada ainda mais grave, e os acontecimentos seguintes fariam o caso ultrapassar os limites de uma investigação familiar. Depois que a pressão em torno de Luan começou a crescer, a situação deixou de seguir apenas o ritmo da investigação oficial. Segundo as informações divulgadas, ele teria saído da unidade de atendimento após levar Arthur em estado grave. A partir desse momento, sua localização passou a ser uma peça importante para entender a sequência dos fatos. Enquanto a polícia ainda apurava a morte da criança, a revolta ao redor do caso já se espalhava pela região. Luan acabou sendo encontrado em Praia Grande, mas não pelas autoridades em uma abordagem comum. Antes que o caso fosse esclarecido pela justiça, ele foi alvo de um ataque. As circunstâncias desse primeiro momento ainda dependiam de apuração, mas o fato mudou completamente o rumo da história. O homem apontado como principal suspeito na morte do enteado agora também passava a ser vítima de outro crime. Com Luan ferido, o SAMU foi acionado para prestar socorro. Ele foi colocado em uma ambulância e passou a ser transportado para receber atendimento médico. Esse detalhe tornou a sequência ainda mais grave, porque, naquele momento, ele estava sob cuidado de uma equipe de emergência. O trajeto deveria ser apenas uma tentativa de socorro, mas acabou se tornando o ponto mais tenso do caso. Segundo relatos divulgados pela imprensa local, durante o transporte, a ambulância foi interceptada por homens com o rosto coberto. Eles cercaram o veículo e interromperam o atendimento. A ação chamou atenção pela rapidez e pela forma como aconteceu, levantando dúvidas sobre como os autores souberam da movimentação da ambulância. Até aquele momento, não havia uma conclusão oficial sobre a morte de Arthur, e a investigação ainda estava em andamento. O ponto mais grave ocorreu dentro da própria ambulância. Luan foi morto enquanto era transportado pelo serviço de emergência. A cena gerou forte repercussão justamente porque aconteceu em um espaço associado ao socorro, não a uma execução. Para os socorristas, foi uma situação de perda total de controle. Para a polícia, o episódio abriu uma nova frente de investigação. Depois disso, o caso passou a ter duas linhas principais. A primeira seguia voltada para a morte de Arthur e para a possível responsabilidade de Luan. A segunda buscava identificar quem participou do ataque contra ele. As autoridades passaram a analisar se o crime teria sido uma retaliação pela morte do menino ou se poderia estar ligado a outros conflitos envolvendo o passado de Luan. Alguns pontos chamaram atenção desde o início. A forma coordenada da ação, os rostos cobertos e o fato de o ataque acontecer durante o transporte em ambulância fizeram surgir suspeitas sobre a participação de mais pessoas. No entanto, segundo as informações disponíveis, essas hipóteses ainda precisavam ser confirmadas oficialmente. Por isso, a polícia tratava o caso com cautela, sem descartar diferentes possibilidades. Enquanto isso, a morte de Arthur
seguia provocando comoção. Familiares e testemunhas, segundo a imprensa, relataram que já teriam existido sinais anteriores de violência no convívio entre Luan e o menino. Esses depoimentos passaram a ser importantes para reconstruir o que pode ter acontecido antes da chegada da criança ao atendimento médico. Ao mesmo tempo, os investigadores precisavam separar relatos, emoção pública e provas concretas. A repercussão na comunidade foi intensa. A morte de uma criança, seguida da morte do principal suspeito antes de uma conclusão judicial, criou uma sequência marcada por dor, revolta e muitas perguntas. Para a família de Arthur, a prioridade seguia sendo entender o que aconteceu com o menino. Para as autoridades, o desafio era investigar 2 crimes graves que se cruzaram em poucas horas. No fundo, o caso mostra como uma suspeita grave, somada à revolta pública e a um ambiente de tensão, pode ultrapassar rapidamente os limites da investigação inicial. A morte de Arthur abriu uma apuração sobre possível violência familiar, mas a reação contra Luan levou a história para outro nível. Entre imagens, relatos, suspeitas e versões ainda não confirmadas, o episódio passou a revelar não apenas um crime, mas uma cadeia de consequências difíceis de controlar. Depois de tudo, o caso deixou 2 mortes e muitas perguntas sem resposta. Arthur, uma criança de 8 anos, morreu em circunstâncias investigadas pela polícia, e Luan Henrique Silva de Almeida, apontado como principal suspeito, foi morto antes que a justiça pudesse concluir a apuração. Essa sequência mostra como uma suspeita grave, quando se mistura com revolta, medo e possíveis regras paralelas, pode gerar consequências ainda mais profundas. Até agora, segundo as informações divulgadas, o caso segue sob investigação e alguns detalhes ainda precisam ser esclarecidos pelas autoridades.